Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Muito bem-vinda mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia SP. Sempre um prazer conversar com a senhora, deputada. Prazer é sempre todo nosso estar aqui na nossa TV Assembleia. Tanto nos honra, tanto nos ajuda, entendeu? Nos dá a oportunidade de mostrar para esse público, tem um público muito expressivo, né? A TV Alesp. E as pessoas sempre comentam, sempre que a gente passa por aqui, os comentários são muitos, graças a Deus, positivos. Vamos falar sobre igualdade racial, articulação nos municípios. Deputada, antes de mais nada, a última oportunidade que falávamos aqui no estúdio da TV, da Marcha das Mulheres Negras, aliás, as marchas, né? As municipais, estaduais e a grande marcha em Brasília. Como discutir, não só no mês de novembro, mas o ano todo, igualdade racial, deputada? Eu acho que é uma coisa, inclusive, que há uma dívida, né, com essa questão racial, porque eu até apresentei uma sugestão, com muito humor, mas era sério, que todos os meses, no 20, sim, nós fizéssemos alguma alusão, algum evento em relação... Uma manifestação. Porque fica muito desigual, né? Você, sim, 12 meses, você só tem um mês para falar da questão da população negra, eu acho muito injusto, porque nós somos mais da metade da população brasileira, né? Esses assuntos são assuntos cotidianos, são assuntos permanentes, e nós não podemos só escolher novembro, fica pouco para você, em 30 dias, ter que resolver todos os problemas, né, da população negra. Bom, para o nosso telespectador entender um pouquinho melhor a questão, veja a reportagem. Eles vieram de Osasco, São Bernardo, Jundiaí, Guarulhos e representam as dificuldades para executar políticas públicas de igualdade racial em todo o estado de São Paulo. A conscientização das pessoas de entender a história do negro, as suas necessidades, as suas, né, falta de oportunidades, até você pensar na questão da saúde da população negra, em pensar na história do povo negro, né, que tem até a lei 10.639, pensar em questões da segurança pública, existe aí uma dificuldade grande na relação polícia e população negra. São muitas demandas, né? Mas eu creio que está caminhando. Para os gestores, isso acontece porque o Estatuto da Igualdade Racial não é cumprido. O Estatuto da Igualdade Racial é uma lei muito importante que reuniu uma série de avanços que foram feitos no Brasil nos últimos anos. E introduziu algumas inovações, como foi o caso da criação do SINAPI, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Todavia, muitas das suas cláusulas têm um caráter autorizativo, não cria uma obrigação dos órgãos públicos, né, de cumprir o que está dito lá. Então, essa é uma das razões pelas quais nós precisamos de continuar melhorando esta lei através de emendas que venham a ser apresentadas pelos parlamentares no Congresso Nacional. O encontro foi coordenado pela deputada Leci Brandão. O objetivo é criar um fórum de diálogo permanente para debater o racismo institucional, que impede as políticas públicas de saírem do papel. E nós estamos sempre pedindo favores, né? Nós estamos sempre falando de dores. Eu acho que tem que acabar essa fase. Eu não suporto mais nós termos que falar ainda de muitas lutas. Nós precisamos falar agora de conquistas, nós precisamos falar de vitórias. Nós precisamos falar da nossa inclusão. Nós precisamos falar que aquele patamar mais alto também tem que ser nosso. Que patamar é esse? Vamos falar sobre isso. Inclusive tem uma campanha, está em curso nesse mês de novembro, ou seja, o lugar do negro. Em todo lugar. Eu gostaria de ouvir da senhora também sobre essa discussão e articulação municipal. Para ganhar musculatura, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial precisa ter capilaridade, precisa estar em todos os lugares, em todos os municípios, não é, deputada? Porque assim, quando eu digo patamar, o patamar é o poder. Sim. Porque se nós observarmos minuciosamente os 3 poderes, né, do Brasil, você não vai encontrar a presença do negro.
né? O negro, ele só faz parte do processo na hora que as pessoas estão em campanha, na hora das eleições. Então, todo mundo procura o movimento negro, o movimento quilombola. Na hora de pedir voto, a senhora quer dizer. Exatamente. Então, aí fica aquela coisa, aquele engambelo, enfim, e na hora que as pessoas se elegem, que estão lá no alto, no topo da escada, nós desaparecemos. E eu acho extremamente injusto. E da mesma forma é a questão da mídia mesmo do país. Sim, mas né? para mudar esse estado de coisas é preciso a intervenção política, é preciso que o negro ingresse na política. O poder, nós temos que estar no poder. Tanto é que eu sempre me empenho muito. 2016 vai haver agora as campanhas municipais. Sim. E eu tenho assim incentivado, né, negros, mas principalmente negras, mulheres negras, para que se candidatem às câmaras municipais, às prefeituras. Elas precisam estar lá. Até porque são mulheres que têm muita capacidade, tem muita jovem aí, com muita inteligência, com muita percepção, com muita consciência do que é a desigualdade, que permeia a nossa história. Então, eu tenho incentivado essas mulheres, porque eu me tomo como exemplo. Sim. Como é que nessa Assembleia que tem 180 anos, eu sou a segunda mulher negra a entrar aqui? E só isso aí basta... Bom, o espaço da mulher já é provar. reduzido, já é diminuto. Né? Exatamente. Pelo menos 10%, quanto a população feminina é metade, né? Ou seja, 50%, mais que 50%, mas a representação da mulher aqui dentro é muito menor. Exatamente. E a questão da mulher negra, que é assim, você sabe como é o país, né? A mulher negra ela é interessante na hora do carnaval, né? Ela é interessante na hora da mulata, da rainha de bateria, enfim, ou é interessante na hora da cozinha, do tanque. Tá? A gente não pode mais pensar nesse formato. Você vê que nós comentamos aqui recentemente sobre a questão do orgulho crespo, né? Sim. Que são as jovens negras que estão aí com seus cabelos naturais, exibindo vaidade, exibindo beleza em tudo quanto é lugar. E isso está tomando uma projeção maravilhosa, porque agora ninguém mais quer usar progressiva. Progressivo agora, como a gente diz popularmente, não está com nada. Tem que ser o orgulho crespo, né? É que está na moda. E como fazer valer, digamos, a vontade e a representação da política, eu tenho aqui em mãos o Estatuto da Igualdade Racial. É, do 2010, né? Pois é, são 5 anos já, e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Nesse tempo, o que mudou? Se houve algum avanço palpável, e é importante que se diga também o que está na letra da lei e que não é cumprido e por que não é cumprido. Eu acho que a partir do momento que você não tem, por exemplo, uma secretaria da igualdade racial, nas cidades, nas principais capitais, fica essa coisa só de coordenadoria. São Paulo eu acho tem. muito pouco. São Paulo tem. São Paulo tem, a cidade de São Paulo tem. Né? Então, eu faço até questão de citar aqui os gestores que estiveram presentes nessa reunião. O secretário, né, o Maurício Pestana, que é o atual secretário aqui de São Paulo. Coordenadorias de Osasco, né, com a Sônia Rainha, Jundiaí, que veio a Valéria Fonseca, São Bernardo do Campo, Andréa Cruz, Guarulhos, que é uma coordenadoria que tem muita atividade, que é a da Edna Holland, Taboão da Serra, Fernanda de Paula, Diadema veio o jovem, que é o Adolar Barreira, que é o coordenador de Juventude de Diadema, a estadual, que é também coordenadoria estadual da população negra e indígena, professora Elisa Lucas, da UNEGRO, que é a União de Negros pela Igualdade, veio Edson França, e das APNs, que é a Associação da Pastoral Negra, veio o Nuno Coelho. Essas pessoas puderam comparecer, porque foi dia de semana, enfim, um horário que as pessoas normalmente estão trabalhando, mas nós mandamos convite para todas as coordenadorias do Estado. Por quê? Mas são 645 municípios no estado de São Paulo. São 53 coordenadorias, eu vejo aqui? Só 53? Só 53. 7%. Então, a gente tem razão, sabe, de pedir que haja mais amplitude, de pedir que haja mais interesse, porque isso aí é um interesse de cidadania, é um interesse de direitos humanos, né? E qual é a dificuldade de se constituir uma secretaria, porque a coordenadoria tem pouco espaço de ação, vamos dizer, e muitas vezes ela está vinculada a uma outra secretaria, então até chegar ao gestor municipal, ao prefeito, ao vice-prefeito, até para dialogar com uma Câmara Municipal, tudo fica mais difícil. Eu acho que tem que ter vontade política do prefeito. Ah, sim. Eu volto o que a gente falou. A senhora ainda há citou pouco. Cidades bem constituídas, cidades tidas como ricas. Exatamente. Jundiaí, São Bernardo do Campo, Diadema, Guarulhos, Osasco, grandes cidades aqui. E tem muitas cidades, muitas, que têm a presença do movimento negro.
Mas, infelizmente, não há, sabe, uma representação, né, uma representação na instituição, no caso, a prefeitura, dessas pessoas. Ou não falta união. Estou emprestando aqui uma expressão da senhora. Temos que nos unir ou não vamos chegar a lugar nenhum. Está faltando união também? Eu acho que unidade de princípios? Unidade de princípios. Acho que a gente tem que ter um grande fortalecimento, principalmente perante o governo do Estado, para que sensibilize, incentive, né, os municípios a terem a Secretaria da Igualdade Racial, ou a Coordenadoria, como queiram, mas tem que ter. Por quê? Não adianta você cria lá, você tem a prefeitura, aí você põe assim, sala afro. Todo mundo tem algum pedacinho afro. A gente não quer pedacinho. Virou uma salinha. Nós queremos quando coisas... tem uma sala. Quando tem uma sala. Entendeu? Então nós queremos... E com estrutura. Sim. Porque, Jorge, se não tiver estrutura, também nada acontece. Eles têm que ter instrumentos para que possam criar políticas públicas, para que possam fazer ações que realmente permitam à população negra de realizar, sabe, as suas reivindicações. Mas para virar política pública precisa constar do orçamento, precisa ter uma execução financeira, precisa de recursos. Se a Câmara Municipal, se uma Assembleia Legislativa, se o Congresso Nacional, Câmara e Senado não votam um orçamento, as políticas públicas não se realizam, não passam de boas intenções, deputada. Veja bem, quando você fala isso, eu me reporto, inclusive, ao governo federal. Porque, por exemplo, agora a secretaria, né, a CEPIR, Secretaria Especial de Promoção, agora juntou com mulheres, juntou com direitos humanos e tal. Mas essa secretaria, que tinha status de ministério, sempre teve menor orçamento. É o menor orçamento do residual. Governo, é o orçamento que vai para a Secretaria da Igualdade Racial. E agora, com essa junção, né, agora viraram 3 secretarias numa só, eu não sei como é que vai ser a continuidade. Daí a razão de nós chamarmos esse encontro aqui em São Paulo, para que a gente possa, sabe, dar um exemplo, dar uma referência, né, do crescimento. No caso, as prefeituras também podem se articular para fazer valer o sistema nacional, porque ele, embora possa funcionar em termos federais, mas ele precisa dessa articulação municipal. Se não houver esse clima de diálogo, nada acontece, né? Nada acontece. E a gente realmente provoca, a gente chama, convidamos as pessoas para a gente discutir o seguinte: o que o Estado de São Paulo vai fazer em relação às políticas públicas para a população negra? Uma boa comparação do sistema o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Social é o SUS, que funciona bem, aliás, é excelência mundial. Funciona bem porque está muito bem definido qual é o papel do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, as prefeituras. Como não fazer esse sistema articular-se em nível nacional, nos estados e nos municípios? Se ele tem um bom paradigma, que seria o SUS. E o SUS recebe muitas verbas, né? Talvez funcione por conta disso. Verba carimbada, deputado. Exatamente. Você vê, vou dar um exemplo aqui da Lei 10.639, que é uma coisa ligada às secretarias de educação. Sim. E a gente sabe que não são todos os secretários de educação que cumprem, né? Que cumprem a lei. A Lei 10.639 está aí, tem que ter o estudo da África e dos afrodescendentes, enfim. Aí vem o argumento, mas como é que o professor vai saber a história da África? Alguém vai ter que... Existem pesquisadores, existem livros, sempre existe uma forma. Quando você tem boa vontade, as coisas acontecem. Você pode, por exemplo, pegar a Secretaria de Cultura e chamar, por exemplo, as ONGs, as entidades que fazem trabalhos culturais, trabalhos com literatura, com dança, com pintura, com grafite, com música, e poder ter recursos para que essas pessoas possam, né, ter ações nas suas comunidades, tentando sensibilizar todo mundo para ver a contribuição afro-brasileira que está aí viva, pulsando. O que estaria, digamos assim, à disposição do poder público? Vamos provocar as prefeituras. Por exemplo, lei de cotas no serviço público. Não está consignado na lei, no estatuto, mas não se efetiva por quê? Qual é a grande dificuldade? Eu não sei, porque as pessoas existem. Existem pessoas capacitadas para ocupar esses espaços. Né? Mas eu digo a você, se não houver a sensibilidade, se não houver essa questão de a pessoa entender que você está num país miscigenado, que você está num país que tem a diversidade,
vai ficar difícil de acontecer. Porque às vezes você chega para um gestor, para uma autoridade administrativa e leva para ele um projeto todo certinho, todo organizado, com todas as evidências de que há necessidade de implementar aquilo ali. Mas será que é preciso mesmo? Mas, sabe, mas agora... De onde vem essa resistência? Não, orçamento, enfim... Eu não sei, é o racismo institucional. Isso a senhora disse na reportagem, eu estou ouvindo aqui outra vez e eu queria que a senhora falasse um pouco da questão institucional. Por que não vem à memória? É cultural? Por que se deixa de lado, se deixa sempre para depois? Eu acho porque as pessoas acham que não é interessante, não é importante. As pessoas esquecem que desde 1888, a gente recebeu aí a libertação da escravatura. Aconteceu tanta coisa. Depois passaram-se uns anos e tal, aí criaram a Fundação Palmares para poder, né, ter um órgão que pudesse cuidar das nossas questões. Aí veio, depois de 2000, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Tudo com muito tempo, muito tempo. Sabe? São décadas de espera. E o tempo está passando e a gente continua vendo que os problemas são exatamente os mesmos. Sim. Não vamos dizer que não tivemos avanços, tivemos avanços. Né? Eu acho que essa questão das cotas, você falou a questão das cotas nas universidades, sim, tudo isso é importante. Mas tem uma coisa da mídia, eu sempre falo na mídia, porque acho que a mídia poderia contribuir mais para que houvesse essa igualdade, e ela não contribui. No caso, quando fala da mídia, eu digo das novelas, do entretenimento, mas também da publicidade. Essa é a pior de todas. Essa aqui é a questão. Por quê? Na lei não deveria ser rigorosa, ou seja, fazer cumprir. Na verdade, ela autoriza. Qual é essa diferença? Está no texto, mas assim, autoriza. Autoriza... Eu acho que qualquer peça publicitária nesse país teria que ter a presença da negra e do negro. Tinha que ser. Nos Estados Unidos, você chega, qualquer coisa que você veja na televisão está lá. Os dois estão lá, presentes. Mas aí vai haver resistência de quem produz, porque uma coisa é fazer cumprir a lei e outra coisa é a questão de mercado também. Aliás, se desdenha esse mercado, né? Muito poderoso, por sinal. Né? Muito poderoso, muito e cada poderoso, vez mais. Cada vez mais ele está poderoso. Sim. Eu acho que as pessoas perdem, sabe, um grande tempo, perdem uma chance, inclusive, até de poder ter mais lucro, porque há uma grande transformação hoje na sociedade brasileira, né? E os negros, eles estão, sabe, com muita garra, eles estão com muita vontade, eles têm ansiedade, sabe, de vitórias, de ganhos, de conquistas, e as pessoas têm que prestar atenção nisso. Eu pego um outro aspecto também, titulação de terras quilombolas. Nós temos 33 áreas quilombolas tituladas no estado de São Paulo, mais recente. Foi agora, pela data, pelo 20 de novembro. Eu queria que a senhora falasse um pouco também dessa dificuldade de reconhecimento. A gente tem um Estado tido como rico, mas esses direitos não são reconhecidos, leva muito tempo. A burocracia, principalmente, ela emperra muita coisa, porque sim, você chega no setor, você vai falar, não é comigo, é com o ITESP. Aí o ITESP, não é com o ITESP, é com o INCRA. Não é o INCRA, é o meio ambiente. Há um jogo de empurra, ninguém quer se responsabilizar pelo São problema. 33 comunidades reconhecidas no estado de São Paulo. Os grupos estão espalhados, disseminados, mas no Vale do Ribeira, né? A maioria das famílias mora por lá. Só a título de prestação de contas, o governo de São Paulo investiu 14 milhões de 2010 para cá nessas comunidades. Eu digo isso porque o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, é quem vota o orçamento, quem destina o recurso, né, para fazer a assistência técnica do ITESP para a colaboração de reconhecimento dessas áreas. Coloca, pois é. A gente sempre os mandatos, o seu mandato especial. Com certeza. Fiscaliza, precisamos inclusive. Que haja mais recursos, né? Porque, veja bem, às vezes tem situações que os quilombolas já estão lá há anos, preservando tudo direitinho e tal, e aí vem o interesse do investimento aí do imobiliário, enfim, querem fazer um resort no lugar que tem o quilombo. Ou grandes obras, existem represas, outros interesses para expulsar as pessoas dali. Sim. Aí tempos depois você vai ver que tem as lá... As famílias tradicionais. Né, um grande hotel, um grande resort para as pessoas. Isso é muito, 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 muito injusto. Deputada, sobre o espaço da política, eu queria que a senhora explorasse
abordasse um pouco mais a juventude, as mulheres negras. A senhora que acompanhou e tem acompanhado, inclusive, a parte da juventude que está aí ocupando escolas. Vamos falar um pouco dele. Qual é o espaço da política para eles que estão aí nas escolas, resistindo às mudanças que foram anunciadas pelo governo do Estado, Secretaria da Educação. A senhora que acompanha de perto. Jorge, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que esse movimento não tem nada a ver com coisa de movimento partidário, sabe, movimento político. Não existe isso. O que existe é o seguinte, eu quero aproveitar essa oportunidade, foi muito oportuna a sua pergunta. Eu não tenho absolutamente nada contra o secretário de Educação. O professor Herman, todas as vezes que eu solicitei audiência para ele, me recebeu com muita distinção, sabe, muito bem. Só que a equipe técnica da Secretaria de Educação é que fez essa coisa dessa modificação aí, existe um nome específico para isso que agora... Reestruturação. Reestruturação, né? Muito bem. Reestruturação. Ninguém conversou com a sociedade civil. Eles tinham que chamar os pais, tinham que chamar os alunos, sim, os funcionários, sentar, porque a palavra é a palavra que eu tenho usado sempre que eu me refiro a essa questão, diálogo. Se não dialogar, nós também não vamos chegar, sabe, a um consenso. Porque assim, quando você vê a representante, acho que é a professora Esther, quando ela fala assim, não, nós não vamos mudar nada. E como é que se você já está dizendo antecipadamente que você já tem o seu lado, já tem a sua solução, então para que usar a palavra diálogo? Não existe diálogo. Sim. As famílias estão ficando desestruturadas por causa disso aí. As mulheres mais pobres e que trabalham fora e que querem ver suas crianças estudando, elas estão enfrentando um problema, correm o risco de perder seus empregos. Por quê? O irmão mais velho é que leva o irmão mais novo. Você, na hora que você muda tudo isso, tem lugar que não tem nada de 1,5 km, não. É muito mais que isso. As crianças vão ter que passar por lugares perigosos, as crianças vão ter que atravessar rodovias, as crianças vão ter que pegar condução, sabe? É um fator complicador muito grande. Ninguém pensou na vida das pessoas, na vida das comunidades. No seu cotidiano. Sabe, os professores também, que vão ter que trocar toda a vida. Eu acho que não é uma coisa autoritária, não pode ser dessa forma. A gente fala em ocupação de escolas, mas as escolas literalmente estão sendo abraçadas pela comunidade do entorno, não é? Não, e tem mais. Eu estive numa escola recentemente, lá na Caetano de Campos, ali na Aclimação. Os pais e os alunos, eles estão limpando a escola, estão capinando, sabe? Eles fazem todo o trabalho com muita organização, tem rodízio para ver quem vai fazer a comida, quem vai varrer, quem vai lavar. E outra coisa, encontrei lá uma escola enorme, que quando foi construída com toda a estrutura para uma grande estabelecimento de ensino. Encontrei lá um laboratório abandonado, uma biblioteca com traças, encontrei uma horta totalmente abandonada e uma creche que eles tinham fechado essa creche, dizendo que essa creche ia para a Polícia Militar, nem a Polícia Militar e nem a Secretaria de Educação tomou conta, tem um matagal lá cobrindo e todo mundo precisando de creche. Sim. Então, é muita injustiça. E tem mais, eu acho que esse grupo, esses jovens que estão aí tomando a frente dessas ocupações, são jovens que, se você conversa com eles, você vê que eles têm muita autoridade intelectual. Sim. São meninos que sabem exatamente o que querem, mostraram para a gente todos os problemas. E outra coisa, estão muito bem organizados. Não vi bagunça nenhuma lá, não vi ninguém fazendo absolutamente nada demais. Pelo contrário, estão todos trabalhando. E a comunidade em volta tem ajudado esses jovens. Por isso que nós estamos ao lado deles. E o mais delicado de toda essa história é que eles me contaram que estavam conversando com a diretora para avisar que ia ter a assembleia e a diretora ligou para a polícia. E chegou lá a ROCAM, chegou a Rota. Esse tipo de polícia não é para prender jovem aluno que está querendo apenas que sejam respeitados os seus direitos. Eu acho que está havendo uma inversão de valores muito grande. Não é com truculência que a gente vai resolver a questão. Voltaremos ao tema, deputada. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. É sempre um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada. Eu queria, inclusive, para não ser leviana, dizer que existem outros parlamentares também que estão envolvidos nessa questão, né? Por exemplo, Carlos Gianazzi, Raul Marcelo, João Paulo Rilo, Marcelia. Então, a gente tem que dizer o seguinte: tem parlamentares que estão sensíveis a todas essas questões. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a TV Alesp e você e toda a equipe aqui estão nos dando.
Parabéns, sucesso no seu mandato. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.